Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Aqui é o professor Luiz Miranda, trazendo o quê? Trazendo mais um vídeo sobre a Lei Complementar 214 de 2025, esquematizada para concursos. A lei que regulamentou a CBS, Contribuição Social sobre Bens e Serviços, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e o IS, Imposto Seletivo. Lembrando que estamos na aula de número 20. Vem comigo, temos muitas coisas novas para estudarmos juntos. Amigos e amigas, como sempre, todo vídeo eu trago as fichas resumo da aula anterior. Nós temos que consolidar, tentar memorizar o que for possível para que seja mais fácil a resolução das questões. Então, o que nós vimos na aula anterior? Nós vimos no título 1, no livro 1 do título 1 das normas gerais do CBS, do IBS da CBS, o capítulo 5, o IBS da CBS sobre exportações, que vai do artigo 79 até o artigo 83. Beleza? Então deixa eu me reposicionar, diminuir de tamanho aqui e vamos às fichas resumo. São imunes ao IBS e à CBS as exportações de bens e de serviços para o exterior, assegurados ao exportador a apropriação e utilização dos créditos relativos às operações nas quais seja adquirente de bem ou de serviço, observadas as vedações ao creditamento previstas na própria lei complementar. Para fins do aqui disposto, considera-se exportação de serviço ou de bem imaterial, inclusive direitos, o fornecimento para residente ou domiciliado no exterior e consumo no exterior. Considera-se ainda exportação a prestação de serviços para residente ou domiciliado no exterior relacionada a bem imóvel localizado no exterior, bem imóvel que ingresse no país para a prestação do serviço e retorne ao exterior após sua conclusão, observado o prazo estabelecido no regulamento. Que mais? Considera-se ainda a exportação o fornecimento dos seguintes bens e serviços, desde que vinculados direta e exclusivamente à exportação de bens materiais ou associados à entrega no exterior de bens materiais. Letra A, intermediação na distribuição de mercadorias no exterior, chamada comissão do agente. Seguro de cargas. O despacho aduaneiro, amigos e amigas. Também considera essa exportação a armazenagem de mercadorias. Seguindo, transporte rodoviário, ferroviário, aéreo, aquaviário ou multimodal de cargas. Manuseio de cargas, manuseio de contêineres, unitização ou desunitização de cargas, a OVA ou a desova, né? Consolidação ou desconsolidação documental de cargas, agenciamento de transporte de cargas, remessas expressas, pesagem e medição de cargas, refrigeração de cargas, tudo isso exportação, amigos e amigas, olha que legal. Arrendamento mercantil operacional ou locação de contêineres. Instalação e montagem de mercadorias exportadas. Treinamento para uso de mercadorias exportadas. Considera-se consumo no exterior de serviço ou de bem imaterial, inclusive direitos, o fornecimento cujo local de operação não seja no país, em que o adquirente e o destinatário sejam residentes ou domiciliados no exterior. A pessoa que não promover a exportação dos bens materiais e que o adquirente e o destinatário sejam residentes ou domiciliados no exterior, fica obrigada a recolher o IBS e a CBS acrescido de juros, 1% ao mês reajustados pela Selic, e multa de mora de 0,33% ao dia, contados a partir da data da ocorrência da operação na condição de responsável. Na hipótese de haver fornecimento de serviços de bens imateriais, inclusive direitos, concomitantemente no território nacional e no exterior, apenas a parcela cuja execução e consumo ocorrer no exterior será considerada exportação. Importante deixar bem claro isso, né? Muito bem. Aplicam-se também as regras específicas previstas nas exportações de bens e serviços objeto de regimes específicos. A imunidade do IBS e da CBS sobre a exportação de bens materiais aplica-se às exportações sem saída do território nacional, a forma disciplinada no regulamento, quando os bens exportados forem o quê? Totalmente incorporados a bem que se encontram temporariamente no país, de propriedade do comprador estrangeiro, inclusive em regime de admissão temporária, sob a responsabilidade do terceiro. Entregues ao órgão da administração direta, autárquica ou fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, em cumprimento de contrato decorrente de licitação internacional.
entregues no país ao órgão do Ministério da Defesa para serem incorporados a produto de interesse da Defesa Nacional em construção ou fabricação no território nacional em decorrência de acordo internacional. Quando forem entregues à empresa nacional autorizada a operar no regime de loja franca. Quando forem vendidos para empresa sediada no exterior, quando se tratar de aeronave industrializada no país, entrega a fornecedor de serviço de transporte aéreo regular sediado no território nacional. Quando forem entregues no país para serem incorporados à embarcação ou plataforma em construção ou conversão contratada por empresa sediada no exterior ou a seus módulos, com posterior destinação às atividades de exploração, desenvolvimento e de produção de petróleo, de gás natural ou de outros hidrocarbonetos fluidos previstos na legislação específica. Destinados exclusivamente às atividades de exploração e desenvolvimento da produção de petróleo, gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos previstos na legislação específica, quando vendidos à empresa sediada no exterior e conforme definido em legislação específica, ainda que se faça por terceiro sediado no país. A exportação de bens materiais, inclusive nos casos em que não haja saída física do território nacional, será comprovada mediante registro pelo órgão competente ou documentação e procedimentos estabelecidos na legislação aduaneira nos termos do regulamento. Decorrido o prazo de 180 dias, contado da emissão do documento fiscal eletrônico sem a comprovação da exportação, considera-se ocorrida operação onerosa e serão exigidos do exportador, com os devidos acréscimos, a CBS e o IBS incidentes na operação, inclusive os relativos às operações de fornecimentos de bens e serviços vinculados direta e exclusivamente à exportação de bens materiais. O regulamento poderá prever hipótese de ampliação do prazo aqui previsto, dos 180 dias. Poderá ser suspenso o pagamento do IBS e da CBS no fornecimento de bens materiais com um fim específico de exportação à empresa comercial exportadora que atenda cumulativamente aos seguintes requisitos: seja certificada no programa OEA, possua patrimônio líquido igual ou superior ou maior entre os seguintes valores: R$ 1 milhão ou uma vez o valor total dos tributos suspensos. Faça a operação pelo domicílio tributário eletrônico na forma da legislação específica. Mantenha a escrituração contábil e a apresente em meio digital. E esteja em situação de regularidade fiscal perante as administrações tributárias federal, estadual ou municipal do seu domicílio. Para fins do aqui disposto, a empresa comercial exportadora deverá ser habilitada em ato conjunto do Comitê Gestor do IBS e da Receita Federal. Para fins de suspensão do pagamento do IBS, a certificação EA será condicionada à anuência das administrações tributárias estadual e municipal do domicílio da empresa, porque a certificação EA é concedida pela Receita Federal. As administrações tributárias estadual e municipal têm que estar de acordo. Consideram-se adquiridos com um fim específico de exportação os bens remetidos para embarque de exportação ou para resíduos alfandegados, por conta em ordem da empresa comercial exportadora, sem que haja qualquer outra operação comercial ou industrial nesse interstício. A suspensão do pagamento do IBS e da CBS converte-se em alíquota zero após a efetiva exportação dos bens, desde que observado o prazo de 180 dias da data de emissão da nota fiscal pelo fornecedor. A empresa comercial exportadora fica responsável pelo pagamento do IBS e da CBS que tiverem sido suspensos no fornecimento de bens para a empresa comercial exportadora nas seguintes hipóteses: transcorridos 180 dias da data da emissão da nota fiscal pelo fornecedor, se não houver sido efetivada a exportação. Forem os bens redestinados para o mercado interno. Forem os bens submetidos a processo de industrialização ou ocorrer a destruição, o extravio, furto ou roubo antes da efetiva exportação dos bens. Para efeitos de responsabilidade da empresa comercial exportadora pelo pagamento de IBS e CBS que tenham sido suspensos, consideram-se devidos o IBS e CBS no momento da ocorrência do fato gerador, conforme definido na própria lei complementar. Já vimos nas aulas anteriores, né? As hipóteses de responsabilidade da empresa comercial exportadora pelo pagamento do IBS e CBS que tenham sido suspensos, os valores que forem pagos espontaneamente ficarão sujeitos à incidência de multa e juros de mora na forma da lei complementar. O valor de patrimônio líquido de R$ 1 milhão para a empresa comercial exportadora que ter suspensão de pagamento do IBS e CBS será atualizado pelo IPCA em periodicidade não inferior a 12 meses, mediante ato conjunto do Comitê Gestor do IBS e da Receita Federal, que fixará os termos inicial e final da atualização. O regulamento estabelecerá os requisitos específicos para o procedimento de habilitação. A periodicidade para a apresentação da escrituração contábil.
hipótese em que os bens possam ser remetidos para locais diferentes daquele previsto, sem que reste descaracterizado o fim específico de exportação, e requisitos e condições para a realização de operações de transbordo, baldeação, descarregamento ou armazenamento no curso da remessa. O regulamento poderá estabelecer prazo estendido em relação aos 180 dias da data de emissão da nota fiscal pelo fornecedor, nos casos em que não houver sido efetivada a exportação, em razão do tipo de bem. Também fica suspenso o pagamento do IBS da CBS no fornecimento de produtos agropecuários in natura para contribuintes do regime regular que promovem industrialização destinada à exportação para o exterior e que cuja receita bruta decorrente da exportação para o exterior nos 3 anos calendários imediatamente anteriores à data de aquisição tenha sido superior a 50% da sua receita bruta total de venda de bens e serviços no mesmo período, após excluídos os tributos incidentes sobre a venda, e cumpra o disposto em relação ao valor mínimo de patrimônio líquido, faça a opção pelo domicílio tributário eletrônico, mantenha a escrituração contábil digital e esteja em regularidade fiscal. O adquirente de produtos agropecuários de natura, ora mencionados, fica responsável pelo pagamento do IBS e da CBS suspensos, com os acréscimos previstos, caso, no prazo de 180 dias contados da data de emissão da nota fiscal pelo fornecedor, o produto agropecuário in natura adquirido com suspensão não seja utilizado para industrialização, não seja exportado para o exterior e não seja comercializado no mercado doméstico com a respectiva tributação. O regulamento poderá estabelecer critérios para enquadramento para o contribuinte em início de atividade ou que tenha iniciado as suas atividades há menos de 3 anos, e hipótese em que o prazo de 180 dias contados da data de emissão da nota fiscal pelo fornecedor poderá ser estendido. O cancelamento da habilitação será realizado pela autoridade fiscal da Receita Federal ou da administração tributária estadual, distrital ou municipal de domicílio da empresa comercial exportadora. Nas hipóteses de cancelamento aqui previstas, será aberto processo de cancelamento da habilitação, instruído com termo de constatação, e a empresa comercial exportadora será intimada a se regularizar ou apresentar impugnação no prazo de 30 dias úteis contados da data de ciência da intimação. A intimação ora prevista será efetuada preferencialmente por meio eletrônico, mediante envio ao domicílio tributário eletrônico da empresa comercial exportadora. Caso a empresa comercial exportadora se regularize por meio de cumprimento de todos os requisitos e condições estabelecidos, desde que não haja pendência de pagamento, o processo de cancelamento será extinto. Fica caracterizada a revelia e será dado prosseguimento ao processo de cancelamento, caso a empresa comercial exportadora não se regularize nem apresente impugnação. Apresentada a impugnação referida, a autoridade preparadora terá o prazo de 15 dias para a remessa do processo a julgamento. Caberá recurso de decisão que cancelar a habilitação a ser apresentado no prazo de 20 dias úteis, contados na data de ciência da decisão, ao Comitê Gestor do IBS ou à Receita Federal, de acordo com a autoridade fiscal que houver realizado o cancelamento de habilitação. O regulamento poderá prever atos procedimentais complementares ao aqui disposto, meus amigos e minhas amigas. E com isso, nós encerramos o capítulo 5 do IBS e CBS sobre exportações e, ao mesmo tempo, nós fechamos o título 1, que é do artigo 1º até o artigo 83. Beleza? E o que veremos na aula de hoje, amigos e amigas? Começaremos no título 2, que fala dos regimes aduaneiros especiais, dos regimes de bagagem, de remessas internacionais e de fornecimento de combustível para aeronaves em tráfego internacional, que vai do artigo 84 até o artigo 111. Especificamente hoje, veremos o capítulo 1 dos regimes aduaneiros especiais, que vai do artigo 84 até o artigo 98b. Beleza? Muito bom. Seção 1 do regime de trânsito, artigo 84. Fica suspenso o pagamento do IBS e da CBS incidentes da importação, enquanto os bens materiais estiverem submetidos ao regime aduaneiro especial de trânsito aduaneiro, em qualquer das suas modalidades, observada a disciplina estabelecida na legislação aduaneira. Essa aula, quem tem vantagem comparativa aqui, amigos e amigas? Despachante aduaneiro, que trabalha com esse tipo de situação, que nós vamos aprofundar, trânsitos, depósitos, etc. O despachante aduaneiro já tem uma vantagem comparativa, que ele sabe como funciona o regime aduaneiro. Agora é só adaptar a situação para o caso do IBS e da CBS. Beleza? Prosseguindo. Dos regimes de depósito. Fica suspenso o pagamento do IBS e da CBS incidentes da importação, enquanto os bens materiais estiverem submetidos ao regime aduaneiro especial de depósito, observada a disciplina estabelecida na legislação aduaneira.
O regulamento discriminará as espécies de regimes aduaneiros especiais de depósito. O que foi ora disposto em relação à suspensão do IBS da CBS da importação não se aplica aos bens admitidos no regime aduaneiro especial de depósito alfandegado certificado. Por que, amigos e amigas? É uma pergunta boa, o despachante aduaneiro deve saber. Por que o depósito alfandegado certificado lida, né, com materiais armazenados que vão sofrer exportação, né, amigos e amigas? Ou aquela chamada exportação sem que o bem saia do país. Se você está falando de exportação, você não precisa se preocupar com suspensão da importação, né? Não tem nada a ver, então está bastante claro isso aqui. Agora requer que você conheça o conceito sobre o depósito alfandegado certificado. O despachante aduaneiro tem que saber isso, né, meus amigos e minhas amigas? Considera-se exportados os bens admitidos do regime aduaneiro especial de depósito alfandegado certificado nos termos do regulamento. Então está aqui mais uma dica aí por que você não aplica essa suspensão do depósito alfandegado certificado. O depósito alfandegado certificado é um regime vinculado à exportação. Vamos lá. Fica suspenso o pagamento do IBS da CBS incidentes na importação e na aquisição no mercado interno de bens materiais submetidos a regime aduaneiro especial de loja franca, observada a disciplina estabelecida na legislação aduaneira. Aplica-se o regime ora previsto ao fornecimento de bens materiais destinados ao uso ou consumo de bordo e aeronaves exclusivamente em tráfego internacional, com destino ao exterior e entregues em zona primária alfandegada ou área de porto organizado alfandegado. Regimes de permanência temporária. Fica suspenso o pagamento do IBS da CBS incidentes na importação, enquanto os bens materiais estiverem submetidos ao regime aduaneiro especial de permanência temporária no país ou saída temporária do país, observada a disciplina estabelecida na legislação aduaneira. Admissão e exportação temporária, né? Os despachantes aduaneiros conhecem bem esses assuntos. O regulamento discriminará as espécies de regimes aduaneiros especiais de permanência temporária. No caso de bens admitidos temporariamente no país para utilização econômica, a famosa admissão temporária para utilização econômica, a suspensão do pagamento do IBS da CBS será parcial, devendo ser pagos o IBS e a CBS proporcionalmente ao tempo de permanência dos bens no país. Igualzinho ao PIS e ao COFINS, né, o IPI, como funciona no regime de admissão temporária para utilização econômica. É o mesmo princípio. A proporcionalidade hora referida será obtida pela aplicação do percentual de 0,033% relativamente a cada dia compreendido no prazo de concessão do regime, sobre o montante do IBS e da CBS originalmente devidos. Na hipótese de pagamento após a data em que seriam devidos, o IBS e a CBS serão corrigidos pela taxa Selic, calculados a partir da referida data, sem prejuízo dos demais acréscimos previstos na legislação. O então disposto não se aplica a quê, amigos e amigas? Não se aplica até 31 de dezembro de 2040. Deixa eu sair da frente aqui. Aos bens destinados a atividades de exploração, desenvolvimento e de produção de petróleo e de gás natural, cuja permanência no país seja de natureza temporária, constante de relação especificada no regulamento. Aos bens destinados a atividades de transporte, de movimentação, de transferência, de armazenamento ou regaseificação de gás natural liquefeito, constantes de relação especificada no regulamento e até a data estabelecida pelo artigo 92A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, aos bens importados temporariamente para utilização econômica por empresas que se enquadrem nas disposições do Decreto-Lei 288, de 28 de fevereiro de 67, durante o período de sua permanência na Zona Franca de Manaus, os quais serão submetidos ao regime de admissão temporária com suspensão total do pagamento dos tributos. Então vamos trazer aqui o que é o artigo 92A das disposições constitucionais transitórias e o Decreto-Lei 288 de 67. Né? Temos que trazer aqui aquela fichinha, né? Aqui está o artigo 40 na Constituição, 4 disposições constitucionais transitórias, dizia que é mantida a Zona Franca de Manaus com suas características de área de livre comércio, de exportação e importação, de incentivos fiscais, pelo prazo de 25 anos a partir da promulgação da Constituição. Então, 1988 mais 25, quanto que deu? 2008, 20, mais 5, 2013. Aí o artigo 92 diz que são acrescidos 10 anos ao prazo fixado no artigo 40. Então, 2013 mais 10, 2023. E o artigo 92A diz que são acrescidos 50 anos
ao prazo fixado, ou seja, 2023 mais 50. Zona Franca de Manaus vai até pelo menos 2073, ou seja, vai ultrapassar 100 anos a Zona Franca de Manaus, que ela foi criada em 1967, conforme nós vamos ver aqui, ó. Decreto-Lei número 288, de 28 de fevereiro de 67, o que ele fez? Regula a Zona Franca de Manaus. Beleza? Deixar bastante claro aqui a referência que tem aqui nessa legislação. Prosseguindo, na hipótese de importação temporária de aeronaves, seus componentes e motores, ser realizada por contribuinte do regime regular do IBS e da CBS mediante contrato de arrendamento mercantil, será dispensado o pagamento do IBS e da CBS e haverá incidência do IBS e da CBS no pagamento das contraprestações pelo arrendamento mercantil, de acordo com o disposto no regime específico de serviços financeiros para importações. Muito bem. Fica suspenso, deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui o tamanho, aí. Fica suspenso o pagamento do IBS, da CBS, incidência da importação, enquanto os bens materiais estiverem submetidos a regime aduaneiro especial de aperfeiçoamento, observada a disciplina estabelecida na legislação aduaneira. O regulamento discriminará as espécies de regimes aduaneiros especiais de aperfeiçoamento. A suspensão poderá alcançar bens materiais importados e aqueles adquiridos no mercado interno. O regulamento estabelecerá os requisitos e as condições para a admissão dos bens materiais e serviços do regime aduaneiro especial de drawback na modalidade de suspensão. Ficam sujeitos ao pagamento do IBS e da CBS os bens materiais submetidos ao regime aduaneiro especial de drawback na modalidade de suspensão que, no todo ou em parte, deixarem de ser empregados ou consumidos no processo produtivo de bens finais exportados, conforme estabelecido no ato concessório, ou sejam empregados em desacordo com o ato concessório, caso destinados para o mercado interno, no estado em que foram importados ou adquiridos, ou ainda incorporados aos referidos bens finais. Na situação descrita anteriormente, caso a destinação para o mercado interno seja realizada após 30 dias do prazo fixado para exportação, os valores dos tributos devidos serão acrescidos de multa e juros de mora. Para fins do aqui disposto, o regime aduaneiro especial de entreposto industrial sob controle informatizado, nosso querido RECOF, é considerado o regime aduaneiro especial de aperfeiçoamento. Boa! Vou deixar claro isso daí, né? Não se aplicam ao IBS e à CBS as modalidades de isenção e de restrição do regime aduaneiro especial de drawback. Ó, atenção para isso aqui. Ó. Só o suspensão, hein? Isenção e restrição não vai ter essa situação aqui. No caso de os bens nacionais ou nacionalizados saírem temporariamente do país para operação de transformação, elaboração, beneficiamento ou montagem, ou ainda para processo de conserto, reparo ou restauração, o IBS e CBS devidos no retorno dos bens ao país serão calculados como sobre a diferença entre o valor do IBS e da CBS incidente sobre o produto da operação de transformação, elaboração, beneficiamento ou montagem e o valor do IBS da CBS que incidiriam na mesma data sobre os bens objetos de saída, se esses tivessem sido importados do mesmo país em que se deu a operação de exportação temporária, ou sobre o valor dos bens e serviços empregados no processo de conserto, reparo ou restauração, meus amigos e minhas amigas. Muito bem, o regulamento poderá estabelecer outras operações de industrialização a que se aplicará o aqui disposto. Observada a disciplina estabelecida na legislação aduaneira, fica suspenso o pagamento do IBS da CBS das seguintes operações. Quais, amigos e amigas? Importação de bens destinados a atividades de exploração, de desenvolvimento e produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos previstos na legislação específica, cuja permanência no país seja de natureza temporária, constante de relação especificada no regulamento repetro, chamado de repetro temporário. Esse regime aqui. Na importação de bens destinados a atividades de transporte, movimentação, transferência, armazenamento ou regasificação de gás natural liquefeito, constante de relação especificada no regulamento, também conhecido como GNL temporário. E importação de bens constantes de relação especificada no regulamento, cuja permanência no país seja definitiva e que sejam destinadas a atividades, né, que é o famoso repetro permanente. Atividades que se referem ao inciso 1 seria as atividades do repetro temporário. Muito bem.
Importação ou aquisição no mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem para serem utilizados integralmente no processo produtivo de produto final a ser fornecido à empresa, que se define as atividades que refere-se o inciso 1, que é o nosso querido repetro temporário, tá bom? Então, se tiver a referência em inciso 1, leia-se repetro temporário. A aquisição de produto final, que se refere ao repetro industrialização, que significa repetro nacional. A aquisição de produto final relativa ao repetro industrialização é também chamada de repetro nacional. E a importação ou aquisição no mercado interno de bens constantes de relação especificada no regulamento para conversão ou construção de outros bens do país, contratada por empresa sediada no exterior, cujo produto final deverá ser destinado às atividades a que se refere o repetro temporário. Essa atividade aqui é conhecida como repetro entreposto. Muito bem. Fica vedada a suspensão prevista no repetro permanente para importação de embarcações destinadas à navegação de cabotagem e à navegação interior de percurso nacional, bem como a navegação de apoio portuário e a navegação de apoio marítimo nos termos da legislação específica. A suspensão do pagamento do IBS da CBS prevista no repetro permanente converte-se em alíquota zero após decorridos 5 anos contados da data de registro da DI. O beneficiário que realizar importação com suspensão do pagamento nos termos do repetro permanente e não destinar os bens na forma nele prevista no prazo de 3 anos, contada da data de registro da DI, fica obrigado a recolher o IBS e a CBS não pagos em decorrência da suspensão usufruída, acrescidos de multa e juros de mora nos termos do parágrafo 2º do artigo 29 da própria lei complementar, calculados a partir da data de ocorrência dos respectivos fatos geradores. Fica também suspenso o pagamento do IBS e da CBS da importação na aquisição de bens no mercado interno por empresa denominada fabricante intermediário para industrialização de produto intermediário a ser fornecido à empresa que o utilize no processo produtivo de que trata o repetro industrialização. Efetivado o fornecimento do produto final, as suspensões que tratam o repetro industrialização e aquela relativa à importação ou na aquisição de bens no mercado interno por empresa denominada fabricante intermediário para industrialização de produto intermediário a ser fornecido à empresa que utilize no processo produtivo do repetro industrialização, convertem-se em alíquota zero. Efetivada a destinação do produto final, a suspensão de que trata o repetro nacional converte-se em alíquota zero. O beneficiário que realizar a aquisição do mercado interno com suspensão do pagamento nos termos do repetro nacional, não destinar o bem às atividades que tratam o repetro temporário no prazo de 3 anos, contados da data de aquisição, fica obrigado a recolher o IBS e a CBS não pagos em decorrência da suspensão usufruída, acrescidos de multa de mora e corrigidos pela taxa Selic, calculados a partir da data de ocorrência dos respectivos fatos geradores. As suspensões do IBS da CBS, hora prevista, somente serão aplicadas aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2040. São isentos do pagamento do IBS e da CBS da importação de bens materiais o que, amigos e amigas? Pagagens de viajantes e tripulantes acompanhadas ou desacompanhadas. Remessas internacionais, desde que sejam isentas do imposto de importação. O remitente e o destinatário sejam pessoas físicas e não tenham ocorrido intermediação de plataforma digital. Beleza? Na remessa internacional em que seja aplicado o regime de tributação simplificado, o RTS, nos termos da legislação aduaneira, é responsável solidário do IBS da CBS e obrigado a se inscrever no regime regular do IBS da CBS o fornecedor dos bens materiais de procedência estrangeira, ainda que residente ou domiciliado no exterior. A plataforma digital, ainda que domiciliada no exterior, é responsável pelo pagamento do IBS da CBS relativos aos bens materiais objeto de remessa internacional, cuja operação e importação tenha sido realizada por seu intermédio. Atenção, alô, pessoal do Remessa Conforme, fique esperto com isso aqui, tá? Nas hipóteses ora mencionadas, o RTS, plataforma digital, o destinatário de remessa internacional, ainda que não seja importador, é solidariamente responsável pelo pagamento do IBS e CBS relativos aos bens materiais objeto de remessa internacional, caso o fornecedor residente domiciliado no exterior não esteja inscrito, ou os tributos não tenham sido pagos pelo fornecedor residente domiciliado no exterior, ainda que inscrito ou pago pela plataforma digital. Considera essa exportação o fornecimento de combustível, lubrificante para abastecimento de aeronaves em tráfego internacional com destino ao exterior.
O aqui disposto somente se aplica no abastecimento de combustível ou lubrificante realizados exclusivamente em zona primária alfandegada ou área de porto organizado alfandegados. Evitar fraudes, né? Não vai começar a assumir combustível. O regulamento poderá prever hipótese que os regimes aduaneiros especiais serão aplicados a bens materiais com destino exterior, inclusive em caso de saída temporária do país. A suspensão do pagamento do IBS da CBS decorrente da aplicação de regime aduaneiro especial converte-se em alíquota zero na hipótese em que o bem material for destruído sob o controle aduaneiro e as expensas do interessado, como providência para a extinção da aplicação do regime. Beleza, agora vamos rever, repassar o que vimos hoje, agora no formato de fichas resumo. E reposicionar aqui, vamos ver as fichas resumo do que a gente viu hoje. Fica suspenso o pagamento do IBS da CBS, incidentes da importação, enquanto os bens materiais estiverem submetidos ao regime aduaneiro especial de trânsito aduaneiro, em qualquer das suas modalidades, observada a disciplina estabelecida na legislação aduaneira. Fica suspenso o pagamento do IBS da CBS, incidentes da importação, enquanto os bens materiais estiverem submetidos ao regime aduaneiro especial de depósito, observada a disciplina estabelecida na legislação aduaneira. O regulamento discriminará as espécies de regime aduaneiro especiais de depósito. É o que tem no regulamento aduaneiro, né? O que for disposto em relação à suspensão do IBS da CBS, incidência da importação, não se aplica aos bens admitidos no regime aduaneiro especial de depósito alfandegado certificado, porque esse é um regime da exportação. Não faz sentido nenhum. Muito bem. Consideram-se exportados os bens admitidos no regime aduaneiro especial de depósito alfandegado certificado nos termos do regulamento, deixando bastante claro, né? Esse regime aduaneiro está vinculado com a exportação. Fica suspenso o pagamento do IBS da CBS, incidentes da importação, aquisição no mercado interno de bens materiais submetidos a regime aduaneiro especial de loja franca, observada a disciplina estabelecida na legislação aduaneira. Aplica-se o regime não previsto ao fornecimento de bens materiais destinados ao uso ou consumo de bordo em aeronaves exclusivamente em tráfego internacional, com destino ao exterior e entregues em zona primária alfandegada ou área de porto organizado alfandegado. Fica suspenso o pagamento do IBS da CBS, incidência da importação, enquanto os bens materiais estiverem submetidos ao regime aduaneiro especial de permanência temporária no país ou de saída temporária no país, observada a disciplina estabelecida na legislação aduaneira. O regulamento discriminará as espécies de regimes aduaneiros especiais de permanência temporária. No caso de bens admitidos temporariamente no país para utilização econômica, a suspensão do pagamento do IBS da CBS será parcial, podendo ser pagos o IBS e a CBS proporcionalmente ao tempo de permanência dos bens do país. A proporcionalidade à hora referida será obtida pela aplicação do percentual de 0,033% relativamente a cada dia compreendido no prazo de concessão do regime sob o montante do IBS e da CBS originalmente devidos. Na hipótese de pagamento após a data em que seriam devidos, o IBS e a CBS serão corrigidos pela taxa Selic calculada a partir da data, sem prejuízo dos demais acréscimos previstos na legislação. O então disposto não se aplica até 31 de dezembro de 2040 aos bens destinados às atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural, cuja permanência no país seja de natureza temporária, constantes de relação especificada no regulamento. Aos bens destinados às atividades de transporte, movimentação, transferência, armazenamento ou regaseificação de gás natural liquefeito, constantes de relação especificada no regulamento. E até a data estabelecida pelo artigo 92A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, aos bens importados temporariamente para utilização econômica por empresas que se enquadram nas disposições do Decreto-Lei 288, de 28 de fevereiro de 67, durante o período de permanência da Zona Franca de Manaus, aos quais serão submetidos ao regime de admissão temporária com suspensão total do pagamento de tributos. Então, essa ficha aqui, ela faz referência à Zona Franca, que tem a duração prevista pelo menos até 2073. Combinado? Beleza. Vamos aqui voltar ao nosso tamanho reduzido. Isso. E vamos prosseguir. No caso de bens admitidos temporariamente no país para utilização econômica, a suspensão do pagamento do IBS e CBS será parcial, devendo ser pago do IBS e a CBS proporcionalmente ao tempo de permanência dos bens do país. Na hipótese de pagamento após a data em que seriam devidos, o IBS e a CBS serão corrigidos pela taxa Selic, calculadas a partir da referida data, sem prejuízo dos demais acréscimos previstos na legislação. Na hipótese de importação temporária de aeronaves, seus componentes e motores ser realizada por contribuinte do regime regular do IBS e da CBS, mediante contrato de arrendamento mercantil,
será dispensado o pagamento do IBS da CBS. E haverá a incidência do IBS da CBS no pagamento das contraprestações pelo arrendamento mercantil de acordo com o disposto no regime específico de serviços financeiros para importações. Fica suspenso o pagamento do IBS da CBS e incidência da importação enquanto os bens materiais estiverem submetidos ao regime aduaneiro especial de aperfeiçoamento, observada a disciplina estabelecida na legislação aduaneira. E o regulamento discriminará as espécies de regimes aduaneiros especiais de aperfeiçoamento. A suspensão poderá alcançar bens materiais importados e aqueles adquiridos no mercado interno. O regulamento estabelecerá os requisitos e as condições para a admissão de bens materiais e serviços no regime aduaneiro especial de drawback na modalidade de suspensão. Ficam sujeitos ao pagamento do IBS da CBS os bens materiais submetidos ao regime de drawback na modalidade de suspensão que, no todo ou em parte, deixarem de ser empregados ou consumidos no processo produtivo de bens finais exportados, conforme estabelecido no ato concessório, ou sejam empregados em desacordo com o ato concessório, caso destinados para o mercado interno, no estado em que foram importados ou adquiridos, ou ainda incorporados aos referidos bens finais. Na situação assim descrita, caso a destinação para o mercado interno seja realizada após 30 dias do prazo fixado para exportação, os valores dos tributos devidos serão acrescidos de multa e juros de mora. Para fins do aqui disposto, o regime aduaneiro especial do interposto industrial sob controle informatizado RECOFRA é considerado regime aduaneiro especial de aperfeiçoamento. Não se aplicam ao IBS e à CBS as modalidades de isenção e de restituição do regime aduaneiro especial de drawback. No caso de bens nacionais ou nacionalizados saírem temporariamente do país para operação de transformação, elaboração, beneficiamento ou montagem, ou ainda para processo de conserto, reparo ou restauração, o IBS e a CBS devidos no retorno dos bens dos países serão calculados sobre a diferença de valor do IBS da CBS incidente sobre o produto da operação de transformação, elaboração, beneficiamento ou montagem e o valor do IBS da CBS que incidiriam na mesma data sobre os bens objetos de saída se esses tivessem sido importados do mesmo país que se deu a operação de exportação temporária. Ou sobre o valor dos bens e serviços empregados no processo de conserto, reparo ou restauração. O regulamento poderá estabelecer outras operações de industrialização a que se aplicará o aqui disposto. Observada a disciplina estabelecida na legislação aduaneira, fica suspenso o pagamento do IBS da CBS nas seguintes operações: importação de bens destinados a atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, previstos na legislação específica, cuja permanência no país seja de natureza temporária, constante relação especificada no regulamento. Isso aqui é chamado de repetro temporário. Importação de bens destinados a atividades de transporte, movimentação, transferência, armazenamento ou regasificação de gás natural liquefeito, constantes de relação especificada no regulamento. Isso aqui é chamado de GNL temporário. Importação de bens constantes de relação especificada no regulamento, cuja permanência no país seja definitiva e que sejam destinados às atividades do repetro temporário. Tá? Isso aqui é chamado de repetro permanente. Importação ou aquisição no mercado interno de matérias-primas, produtos intermediários de materiais de embalagem para serem utilizados integralmente no processo produtivo de produto final a ser fornecido à empresa que o destina às atividades do repetro temporário. Isso aqui chama-se repetro industrialização. A aquisição de produto final a que se refere o repetro industrialização, que é o chamado repetro nacional. E importação ou aquisição no mercado interno de bens constantes de relação especificada no regulamento para conversão e construção de outros bens do país, contratada por empresa sediada no exterior, cujo produto final deverá ser destinado às atividades a que se refere o repetro temporário. Isso aqui é chamado de repetro entreposto, vamos dizer isso. Fica vedada a suspensão prevista no repetro permanente para importação de embarcações destinadas à navegação de cabotagem e à navegação interior de percurso nacional, bem como a navegação de apoio portuário e a navegação de apoio marítimo, nos termos da legislação específica. A suspensão do pagamento do IBS da CBS prevista no repetro permanente converte-se em alíquota zero após depois de 5 anos contados da data de registro da DI. O beneficiário que realizar a importação com suspensão do pagamento nos termos do repetro permanente e não destinar os bens na forma nele prevista no prazo de 3 anos, dados da data de registro da DI, fica obrigado a recolher o IBS e CBS não pagos em decorrência da suspensão usufruída, acrescido de multa e juros de mora nos termos do parágrafo 2º do artigo 29 desta lei que nós estamos estudando, calculados a partir da data de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
Fica também suspenso o pagamento do IBS da CBS na importação e na aquisição de bens no mercado interno por empresa denominada fabricante intermediário para industrialização de produto intermediário a ser fornecido à empresa que utilize no processo produtivo de que trata o repeto industrialização. Efetivado o fornecimento do produto final, as suspensões de que tratam o repeto industrialização e aquela relativa à importação ou aquisição de bens do mercado interno por uma empresa denominada fabricante intermediário para industrialização de produto intermediário a ser fornecido à empresa que utilize no processo produtivo do repeto de industrialização, convertem-se também em alíquota zero. Efetivada a destinação do produto final, a suspensão de que trata o repeto nacional converte-se em alíquota zero. O beneficiário que realizar a aquisição do mercado interno com suspensão do pagamento nos termos do repeto nacional e não destinar o bem às atividades de que trata o repeto temporário no prazo de 3 anos, contados da data de aquisição, fica obrigado a recolher o IBS e CBS não pagos de decorrência da suspensão usufruída, acrescidos de multa de mora e corrigidos pela taxa Selic, calculados a partir da data de ocorrência dos respectivos fatos geradores. As suspensões do IBS da CBS, hora prevista, somente serão aplicadas aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2040. São isentos do pagamento do IBS da CBS da importação de bens materiais, bagagens de viajantes ou de tripulantes acompanhadas ou desacompanhadas. E remessas internacionais, desde que sejam isentos do imposto de importação, o remetente ou destinatário sejam pessoas físicas e não tenha ocorrido intermediação por plataforma digital. A remessa internacional em que seja aplicado o regime de tributação simplificada, nos termos da legislação aduaneira, é responsável solidário do IBS da CBS e obrigado a se inscrever no regime regular do IBS da CBS, o fornecedor de bens materiais de procedência estrangeira, ainda que residente domiciliado no exterior. A plataforma digital, ainda que domiciliado no exterior, é responsável pelo pagamento do IBS da CBS relativos aos bens materiais objetos de remessa internacional, cuja operação e importação tenha sido realizada por seu intermédio. Nas hipóteses ora mencionadas, o RTS e a plataforma digital, o destinatário de remessa internacional, ainda que não seja importador, é solidariamente responsável pelo pagamento do IBS da CBS relativos aos bens materiais objeto de remessa internacional, caso o fornecedor residente domiciliado no exterior não esteja inscrito, os tributos não tenham sido pagos pelo fornecedor residente domiciliado no exterior, ainda que inscrito, ou pela plataforma digital. Considera-se exportação o fornecimento de combustível ou lubrificante para abastecimento de aeronaves em tráfego internacional e com destino ao exterior. O aqui disposto somente se aplica no abastecimento de combustível ou lubrificante realizados exclusivamente em zona primária alfandegada ou área de porto organizado alfandegado. O regulamento poderá prever hipóteses em que os regimes aduaneiros especiais serão aplicados a bens materiais com destinos ao exterior, inclusive em caso de saída temporária do país. A suspensão do pagamento do IBS da CBS, decorrente de aplicação do regime aduaneiro especial, converte-se a alíquota zero na hipótese que o bem material for destruído sob controle aduaneiro e as expensas do interessado, como providência para a extinção da aplicação do regime. E com isso, amigos e amigas, nós encerramos o capítulo 1 dos regimes aduaneiros especiais. Na aula que vem, veremos o capítulo 2, zonas de processamento e exportação. Combinado? Então é isso daí. Se você ficou com alguma dúvida, mande o seu comentário. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação e também os vídeos especiais para ajudar na sua formação, para ajudar nos seus estudos. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo e valeu!